Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hilgley Fagundes e hoje é dia 14 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Curte o nosso canal, gosta do canal, quer dar uma força, na descrição do vídeo também tem aí uma forma para você fazer isso, né? Conta bancária, pode contribuir com qualquer valor. Gente, vocês estão vendo que eu estou mudando aqui de posição o cenário aqui, né? Algumas pessoas fizeram alguns comentários, né? Questão de postura e até questão assim também de posicionamento, para que vocês possam... algumas pessoas falam, ah, você tá ali, a posição tá meio ruim, cara, que não sei o que, a gente vê você direito e tal, fica de lado, né? Outras pessoas preocupadas com a nossa postura, né? Eu agradeço muito a vocês. Então, mudei aqui para ver se melhora um pouco, tanto para vocês poderem me ver melhor, quanto a minha postura também, porque eu não quero ficar com a coluna depois troncha. Bom, vamos à matéria, que é o que importa, que é isso que vocês querem saber, né? Depois vocês dizem se ficou melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos falar de uma coisa que os petistas ficam putos, loucos, malucos, xaropes, eles não aguentam ouvir falar nisso. Se inscreve aí, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações, olha só. Economia do Brasil cresce. Vamos à matéria. Aqui, deixa eu voltar aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. Economia brasileira acelera no terceiro trimestre e cresce 0,091%, diz BC, o Banco Central. Vamos lá. IBCBR avalia... Aqui, ó. IBCBR avalia a evolução mensal da atividade econômica. A atividade econômica registrou crescimento no terceiro trimestre neste ano, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, divulgado hoje 14 pelo Banco Central, Banco do Brasil, BC. No terceiro trimestre deste ano, o índice apresentou alta de 0,91% comparado ao período anterior. O resultado considera dados desazonalizados ajustados para o período da comparação entre o terceiro trimestre deste ano e o mesmo período de 2018. O crescimento foi de 0,99%. Em setembro, na comparação com agosto, houve expansão de 0,44%. Na comparação com setembro de 2018, a alta ficou em 2,11%. Em 12 meses terminados em setembro de 2019, houve expansão de 0,99%. O IBCBR, conhecido como prévia do PIB, é uma forma de avaliar a evolução mensal da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. O índice foi criado pelo BC para mostrar a tendência de evolução da atividade econômica, mas o indicador oficial da economia é o Produto Interno Bruto, PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e divulgado trimestralmente. Bom, tá aqui, gente, para vocês terem uma noção de como está a nossa economia brasileira, né? Alguns comentários de vez em quando surgem de pessoas que eu acho que moram em outra dimensão, em outro país, não sei, não dá para entender muito, né? Falando que o governo Bolsonaro não tem feito nada, que o governo Bolsonaro está estagnado, está afundando o país, está acabando com o direito, está acabando com não sei o que, está acabando com um monte de coisa e blá blá blá. E às vezes pede até para eu fazer comparações com o governo petista. Gente, eu nem perco o meu tempo, porque eu moro no Brasil, sei o que aconteceu no país, inclusive já fiz esses comparativos em outros vídeos, não vou refazer de novo. Porque é aquela velha história, quem quer ver, vê. Quem não quer enxergar, fecha os olhos. E tem muita gente fazendo isso aí em nome, né, de uma ideologia socialista, né? Bom, a questão é, Brasil está crescendo, economia brasileira está avançando. Nós estamos vendo o nosso país voltando aos trilhos
novamente. Isso aqui, ó, o crescimento da nossa economia gera emprego, gera investimento, gera renda, né? Gera uma melhor condição de vida para o cidadão brasileiro. Então, o Brasil está no caminho certo. O que nós precisamos evitar é que essa corja petista que um dia dominou o país volte novamente a tomar conta do nosso país. Por que eu falei para vocês que essa é uma matéria que deixa os petistas putos? Pelo seguinte, gente, eles não querem ver o crescimento do Brasil. Eles não conseguem aceitar uma mudança que não seja a deles. E principalmente, o Brasil dando estes passos que está dando nesses primeiros 10 meses, através do governo Bolsonaro e da sua equipe econômica, como Paulo Guedes, né, e outros, isso daqui para eles é uma sentença de morte. Porque quando o brasileiro vê o Brasil crescendo em 10 meses, como está crescendo, consegue perceber isso, e lembra dos 16 anos que o Brasil passou na mão do PT. Aí o cara fala, pô, mas no governo do Lula estava no auge. O problema é que o Lula pegou o Brasil no auge. O Brasil vinha, quando o Fernando Henrique Cardoso passa o país para o Lula, ele vinha de uma recuperação por conta da moeda que havia sido trocada. Vocês lembram lá no finalzinho do governo Itamar Franco, né, quando o Fernando Henrique entra com um plano real, a gente teve a URV, né, meu pai até brincava, unido roubaremos vocês, né, eu ainda era molecão, ainda adolescente, e aí lá se estabeleceu o real. Essa mudança da nossa moeda ali, do nosso sistema monetário ali, deu uma alavancada na economia, deu uma sustentabilidade na economia. Aí veio o Fernando Henrique, o primeiro mandato, aí ele veio no segundo mandato. O Brasil vinha numa ânsia de crescimento, só que aí o governo PT pegou. E aí pegou o Brasil no auge. O Brasil estava no auge ali, não vamos dizer que não. E aí o que aconteceu? O PT começou a pilantrofiar, começou a usar a máquina pública para garantir a cleptocracia. E o problema todo é que dali para frente começou as maquiações de número, começou, por exemplo, aquela questão dos IPIs. Até hoje tem gente acreditando que o IPI foi bom. Para quem? O IPI foi bom para o governo petista, né? Vejam só, o que foi que eles priorizaram? Material de construção. Mas eu pude comprar o material de construção na minha casa mais barato. Beleza, para você que conseguiu pagar foi ótimo. Para quem não conseguiu pagar, construiu a casa, mas foi pro nome pro SPC, tá surgindo desempregado e às vezes até já vendeu a casa para pagar alguns prejuízos e tá aí sem nada de novo, né? Trocando em miúdos, eles derrubaram o IPI lá atrás, deram oportunidade para o crédito, não deram emprego para o povo continuou desempregado, o desemprego aumentou, vocês chegaram a 14 milhões de desempregados no Brasil, mais outro montante, né, no Bolsa Família, que eles colocavam como empregados, mas na verdade não eram, né? Se fosse colocar o montante, passava de uns 20 e poucos, 27 milhões de pessoas desempregadas ao todo. E aí o que acontece? Esse IPI, eles derrubaram o IPI de carro, derrubaram o IPI de eletrodoméstico, essas coisas e tal. Resultado, lá na frente, essa conta tinha que ser coberta, né? Descobriram um santo para cobrir outro. E aí quem pagou essa conta? Nós brasileiros. Veio o desemprego, veio juros altos, veio aumento na gasolina, veio a maquiação de 2014, não, tá tudo bem, tá tudo às mil maravilhas. Quando passou as eleições, 2 semanas depois, energia, gás, gasolina, tudo começou a aumentar. Então vejam que eles pegaram o país, não foi o Lula quem deu ao Brasil crescimento. Não, gente, o Lula já pegou o Brasil em alta. O problema é como eles entregaram o país no fundo do poço, na lama. E aí o PT bate o papo, porque no governo Lula. Não, cara pálida, o governo Lula já pegou tudo prontinho. Os malotes de dinheiro era só gastar. O problema é que Dilma Rousseff não tinha tino, como o Lula, né? Dilma Rousseff não tinha Zé Dirceu, não tinha Palocci, né? Não tinha Vacari, não tinha essa turma que conhecia muito bem o mecanismo da pilantrofia, né? E aí foi aonde o PT acabou dançando aí deu aquele M muito grande também, porque o Marcos Valério resolveu
entregar todo mundo, a giripoca piou, né? E até hoje, para mim, uma das melhores CPIs foi a do Mensalão, porque era muito engraçado você ver o Marcos Valério lá sendo, né, interrogado, e muitas vezes os deputados que interrogavam ele falava, ó, você tá na lista também. Neguinho ficava tudo vermelho. Os caras começavam a pressionar ele, ó, pressiona muito não, que o seu nome tava lá assim, 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 assim. Tinha gente que até saía fora, nem, rapaz, tira o meu nome daí que eu não quero interrogar esse doido mais não. Foi uma das melhores CPIs que eu assisti, gente. Eu ria pra me acabar com a situação dos parlamentares corruptos, né? Mas enfim, e essa CPI mostrava como era o nosso país, corruptos julgando corruptos. Ainda tá assim, infelizmente, mas está mudando. Então, a gente precisa se orientar, nos orientarmos, né, e abrir os nossos olhos e enxergarmos a mudança no Brasil. Economia está crescendo aos poucos? Tá. PIB, o PIB esse ano já foi, vários especialistas disseram que o PIB ia ser um lixo, que é não sei o que. O PIB tá aí, devagarinho, mas tá indo. Não aceita quem não quer, mas tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, o Brasil tá crescendo, né, diante do governo de Bolsonaro. Diziam que Bolsonaro não entendia de economia. Ele não precisa entender, quem tem que entender é o Paulo Guedes. E o negócio tá andando. Canal Brasil Notícias, foi.